Graças a Ana Luísa, que me enviou as fotos do livro. Raíssa e Ana Beatriz, por favor, câmera. Hoje a gente vai estudar fecundação. Na última aula, principalmente é tudo interligado, né? Na última aula eu falei sobre fecundação, tá? Só que eu falei muito superficialmente. Hoje a gente vai falar melhor e vamos debater um assunto muito importante que é sobre o aborto. Mas espera um pouquinho antes de começar. Deixa eu só... Eu vou chamar a Gabriele, calma aí. Por que? A Gabriele tá onde? Ah, meio difícil. Tá acordada. Falo mesmo. Tá acordada? O que? Dormiu na casa da Helena? Me mandou mensagem. Ah, tá. Fala pra Gabriela assistir a aula, bonita. Bom, vamos lá rapidinho, senão não vai dar tempo, né? Entraram muito tarde na aula hoje, olha só. Bom, então na última aula... Você nem tanto, mas são 7h57, quase 8 horas. Eu marquei 7h40. Bom, na última aula eu falei pra vocês sobre fecundação, né? Falei pra vocês como ocorre a fecundação, né? Mostrei pra vocês aonde no útero ocorre a fecundação, né? E aí, agora a gente vai entender como é que acontece esse desenvolvimento, tá? Então, antes de mais nada, a gente, quando fala que a mulher está grávida, né, a gente não pode falar que ela está com feto. O termo correto é embrião. Feto a gente só usa quando ela está no seu último mês de gestação. Até o 8º mês é embrião, né? Ela não é um feto. Feto, a palavra feto significa o quê? Significa que aquele ser está totalmente formado. E até o 8º mês ele não está totalmente formado. Por isso que feto é só no último mês, tá? Então isso aqui, infelizmente eu não tenho um livro assim tão grande para mostrar para vocês. Acompanhem aí no 421 da página de vocês. Isso aqui que vocês estão vendo é um óvulo, tá? E aí eu falei para vocês na última aula que o óvulo... Bom dia, Max. Bom dia, Cristi. Bom dia, Luísa. Bom dia, Ana. Liga o microfone, por favor. Bom dia, Raíssa. Bom dia, professora. Bom dia, Max. Liga o microfone rapidinho. Então, o óvulo é formado por vários aglomerados de células, vocês já sabem isso. Esse óvulo não está fecundado, tá? Por quê? Porque só tem um núcleo, né? Se fosse fecundado, já teria mais um núcleo aqui se juntando a esse, formando um núcleo só, né? 2 núcleos formando um só. E aí a gente entendeu o seguinte, todo óvulo, ele tem regiões de células. A gente tem a corona radiata, que fica aqui, e a gente tem a zona pelúcida, tá? A corona radiata, a sua função é secretar substância para chamar o espermatozoide. Lembra que eu falei para vocês que o espermatozoide ele não tem GPS, né? Ele não tem GPS, ele não tem ré, ele não tem lanterna, ele é um ponto cego na imensidão. Então, ele pode ir, lembrando que ele pode ir para um lado do útero, né? Que é a trompa de Falópio, né? Ou tubo uterina, ou ele pode ir para o outro lado da tuba uterina, né? Ele vai na sorte, tá? Quando ele vai para o lado correto, a corona radiata, ele atrai, né, o espermatozoide porque ele libera o hormônio quimiotáxia, tá? Então ele atrai o espermatozoide. E aí quem chegar primeiro, ótimo, né? Quem não chegar, morreu, né? Bom, e já a zona pelúcida, que é esse aglomerado de célula aqui que vocês estão vendo, ele vai proteger o óvulo contra choque mecânico, né? Que a gente mesmo pode sofrer, nós mulheres. 421. Nós mulheres podemos ter choque mecânico o tempo todo no útero, né? Ou até mesmo o óvulo, quando ele vai caminhando, né, da tuba uterina até o útero, ele sofre choque mecânicos. Então a zona pelúcida é como se fosse uma boia, né? Uma coisa que possa amortecer, ser um amortecedor para a célula ovo, tá? Bom, deixa eu trocar aqui. Calma aí, toda hora eu vou ter que fazer isso. Vou trocar aqui a foto. Vamos descobrir. Bom, aqui vocês estão vendo o esquema,
tá? De fecundação, ó, isso aqui é um óvulo, isso aqui é a zona pelúcida que protege o óvulo, e aqui a corona radiata que também tá ajudando o óvulo, tá? E aí aqui, ó, a gente tem o espermatozoide como seu núcleo, aqui dentro do óvulo a gente tem já o outro núcleo, né? O núcleo do óvulo. E aí, ó, quando o espermatozoide passa, né? Quando o espermatozoide entra dentro do óvulo para poder fecundar, lá chega no núcleo do óvulo, né? Ocorre uma reação, né, acrossômica. O que é isso? A zona pelúcida impede que outro espermatozoide entre, tá? E aí somente um espermatozoide é fecundado. Pode acontecer de entrar outro? Pode, mas é muito raro, tá? Normalmente só entra um, né? É mais difícil entrar dois espermatozoides ao mesmo tempo, tá? Bom, cariogamia, né? É essa região que vocês estão vendo aqui, tá? O que é isso aqui? Bom, isso aqui está mostrando que o ovócito secundário, tá? E aqui dentro tá mostrando, ó, o núcleo do espermatozoide. Então, a cariogamia é a união, tá? É quando a união do núcleo de um com o núcleo de outro, quando ele se prende. E aí torna efetivamente um óvulo fecundado, tá? Então, aqui mostra a união deles, ó. Aqui é um óvulo, tá? Aqui, ó, é o núcleo de cada um, ó, núcleo de cada um vai se fundindo, tá? Agora, como é que eu faço para tirar isso aqui? Calma aí. Toda hora tem que fazer isso. Estão vendo isso aqui? Não. Interrompeu, né? Interrompeu a gravação. Calma aí. Toda hora tem que trocar de foto. Saco isso. Bom, foi. Bom, implantação ou nidação. Vamos lá. Isso aqui eu já falei pra vocês na última aula, mas vou explicar melhor de novo. Aqui, então, a gente tem, né, o útero, tá? Claro, da mulher. E aí, eu falei pra vocês que o ovário, ó, o ovário teria um ovário aqui também, né? O ovário, ele libera o óvulo. Repare que a gente tem aqui, ó, cheio de célula, que é a zona pelúcida, tá? E aí, na altura da ampola, da tuba uterina, a gente tem a fertilização, né? Que é quando o espermatozoide ele entra pela vagina da mulher e caminha. Lembrando que ele pode caminhar tanto pro lado de cá, quanto pro lado de cá. E se a mulher, ela liberou o ovócito secundário do lado esquerdo, né? A galerinha que foi pro lado esquerdo tem mais chance de quem foi pro lado direito. Quem foi pro lado direito tá morrendo, não tem ré. Lembrando que o espermatozoide não tem ré, ele morre por lá mesmo. E quem foi pro lado correto vai ser atraído, lembra? Pela corona radiata, que vai atrair o espermatozoide para poder fecundar, né? Fertilizar aquele óvulo. Então, milhões de espermatozoides vai caminhar e vai rodear esse óvulo. E aí só um vai conseguir fecundar, que no caso foi vocês, foi eu, né? Nós somos vencedores, né? E aí depois que ocorre a fecundação, lembrando que os cílios que tem nessa região aqui, ó, lembrando que a tuba ela é cheia de cílios e líquido, que faz com que empurre o óvulo fecundado para essa região do útero que vai sofrer nidação, né? E aí esse cílio, daqui até aqui, ó, onde vai ocorrer a fecundação, a nidação, que é quando protege o óvulo, as células vão se dividindo. Então, vamos entender melhor. Quando o óvulo é fecundado e ocorre a união, a fusão dos núcleos, a gente chama de zigoto, tá? Então, o zigoto é aqui, ó, na ponta da tuba uterina, é o zigoto. Esse zigoto sofre mitose, ó, a gente chama de clivagem, mas é mitose, são divisões sucessivas de célula. Aí sofre 2, sofre 4, sofre 8, e aí vai dividindo sempre, dobrando, tá? Vai sofrendo 16, vai se multiplicando as células. Isso é clivagem. Depois que ele tem uma grande quantidade de células, se eu não me engano, é 30 e poucas células, deixa de ter o nome zigoto e passa a se chamar mórula, tá? E aí, depois que ele se agarrar ao endométrio, que é a parede da tuba uterina, do útero, ó, a parede do útero, lembra que a parede do útero internamente se abraça, né, ao óvulo fecundado, a gente chama de blastocisto, tá? Lembrando que, ó,
essa zona aqui vai ser a placenta, que vai ligar a mãe ao bebê através do cordão umbilical, tá? Então, quando vocês fizerem um resumo lá um dia, espero que vocês façam logo esse resumo, vou até dar um horário para vocês me entregarem isso, vocês vão ver que o mamífero, ele é o único que tem essa relação de parentesco tão próxima, que é quando o feto ele fica ligado à mãe até o final da gestação, tá? Então, tudo que ela come, ele vai comer, tá? Se ela respira, ele respira. Se ela sente alguma coisa, ele vai sentir também, tá? Porque eles estão ligados pelo um cordão, beleza? Bom, coisas importantes, né? Isso aqui, gente, isso aqui que vocês estão vendo, ocorre na primeira 24 horas da relação sexual. Então, vamos supor que teve relação sexual hoje, né? Hoje é quarta-feira, né? Então, até amanhã, se foi esse horário, 7h10, foi 8h07, né? E ocorreu, então, liberação de espermatozoide. Então, até amanhã, esse horário, se por um acaso esse espermatozoide fecundou o óvulo, vai estar ocorrendo isso aqui, ó, a clivagem, tá? Mais tarde um pouquinho, já vai ser mórula. No quarto dia, após a relação, né, já vai estar implantado na parede do útero. Por isso que os remédios, aqueles pílulas do dia seguinte, ela vem dizendo tomar nas 72 horas após. Por quê? Porque depois que se implantar, 72 horas são quantos dias, gente? Um dia tem quantas horas? 24. 72 horas são 3 dias, então, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Nos primeiros 3 dias dá pra tomar o remédio, né? Então, vamos supor, teve relação sexual hoje, quarta-feira. Então, quarta, quinta, sexta-feira é o seu máximo, tá? Já conta desde hoje, tá? Então, sexta-feira vai ser o seu máximo. Ou talvez no sábado de manhã ainda dá pra levar. Por quê? Porque depois do quarto dia, esse blastocisto ele vai se implantar na parede do útero. Aí, meu amor, já era. Fica mais difícil. Por quê? Porque quando o útero abraça, né, ele segura o futuro embrião, já era. Fica mais difícil ainda tirar, então, a criança ali dentro, tá? Então, clivagem é essa divisão variada de célula, tá? E aí, depois corre a anidação. Bom, e aí a mulher descobriu que tá grávida. O que acontece, né? No primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros meses da gravidez, né? Se eu não me engano, são... Porque eu não entendo esse negócio de trimestre deles, né? Mas eu sei que após 2 semanas, né, que ela ocorreu a anidação, o corpo dela já libera o HCG, que é gonadotrofina coriônica humana, né? Então, o HCG é o hormônio da gravidez, né? E aí o corpo, ele libera muito, estimula a liberação desse hormônio, e é através desse hormônio que a mulher acaba descobrindo que ela tá grávida, através do exame de sangue, tá? E aí um testinho, ou da urina também. A urina também libera HCG e ela consegue descobrir que tá grávida. Então, se for 2 semanas antes... Caiu, Max? Caiu. Tá bom, voltou já. Olha só, então vamos supor o seguinte. Teve relação sexual hoje. Passou-se 1 semana, eu acho que tá grávida. Não adianta fazer teste de gravidez. Não vai acusar. É da 2ª semana em diante. Eu ainda acho muito difícil acusar no primeiro mês. Normalmente acusa no 2º mês, tá? Teste de farmácia é mais complicado. Deixa eu voltar aqui e botar outro. Calma aí. Bom, agora vamos aqui. Então, vamos lá. Já falei pra vocês que o feto, né, ele vai ficar em uma placenta.
A placenta, gente, ela possui líquido amniótico. Que líquido amniótico é esse? É um líquido cheio de nutrientes, cheio de sais minerais, que vai proteger a pele do bebê, vai hidratar a pele do bebê. Além de hidratar, vai servir como uma alimentação para o bebê. Então, por exemplo, uma mãe que não se alimenta direito, né? Uma mãe que tem baixa concentração de alimento no corpo. A reserva nutritiva do bebê vai ser aquilo ali. Né? Ele não vai ter outra coisa, ele vai tomar aquilo ali. O problema é quando o bebê ele começa a tomar muito líquido amniótico, né? Aí ele nasce com problemas na cabeça, dependendo do problema neurológico, tá? Então não pode tomar, tem que se alimentar para justamente não acontecer isso, tá? Mas a placenta, por ela ter líquido, ela evita que ocorra choque mecânico, né? Então, por exemplo, se a pessoa grávida der um soco na barriga dela de leve, o bebê não vai sentir tanto porque tem um líquido protegendo ele dentro. Claro, agora a mãe rolou da escada, óbvio que o bebê vai sentir, né? É um choque mecânico muito forte. Mas fora isso, ele não sente, né? E além de hidratar a pele do bebê, por isso que a pele do bebê nasce enrugada e nasce lisa, né? Lisinha, bonitinha, né? Fofinha, porque tem aquele líquido amniótico protegendo. Então, eu falei pra vocês que até o 8º mês de gestação, a mulher a gente não pode chamar de embrião, de feto, a gente chama de embrião. Após o 8º mês, já o 9º mês, já é feto. Por quê? Porque tem todas as características formadas, né? Todos os órgãos estão perfeitos, já pode se chamar de feto, tá? Bom, essa fase de 1º mês até o 8º mês, a gente chama de organogênese, que é o desenvolvimento de todos os órgãos do embrião, tá? Bom, da partir da 4ª semana de gravidez já pode sentir o batimento cardíaco do bebê, ver se tá tudo bem. Então, olha só, aqui a gente tem ó, um óvulo, tá? Esse óvulo foi fecundado e aí, ó, sofreu, lembra, ó, mitose, né? Clivagem, virou um blastocisto. E aí ele se agarrou ao útero da mãe, né? E aí na quarta semana, ó, já é possível notar o esboço da cabeça e dos membros da criança, da futura criança, né? Já na 6ª semana, a cabeça e os membros inferiores estão mais desenvolvidos e o coração volumoso pode bater. Na 8ª semana, ou seja, passou o dobro de tempo dessa aqui, né? Na 8ª semana, o órgão interno já está começando a desenvolver, o dedo já começa a aparecer, tá? E a placenta e o cordão umbilical já se formam já. Na 20ª semana, os órgãos sexuais já estão prontos e aí é fácil saber se é menino ou menina. Na 28ª semana, os pulmões já estão desenvolvidos e na última semana é o parto e aí a criança já tem o seu primeiro contato com o oxigênio. É nessa parte aqui que o pulmão se expande, porque até agora aqui dentro da mãe o pulmão está formado, mas não está espesso. Né? Ele vem a se expandir na primeira vez que a criança chora, por isso a criança tem que chorar. Por isso que o médico ele força o choro da criança, para o pulmão dela expandir e ela aprender a respirar do lado de fora, tá? Porque senão o pulmão dela não expande e aí vai ter dificuldades futuras. Bom, então repare, quando da fecundação, se fecundou até a 6ª semana, a gente chama de período embrionário. Da 8ª semana até o nascimento é o período fetal. Pergunta que eu quero ouvir de todo mundo. Vocês concordam que... Repete aí, professora, o que você falou. Vou repetir. Do óvulo à 6ª semana, a gente chama de período embrionário. O que é isso? Então, nos primeiros 5 dias, é um aglomerado de célula. Na 4ª semana até a 6ª semana, é um feto não desenvolvido. Na 8ª semana até a última é o período fetal, que é o feto desenvolvido. Minha pergunta é o seguinte: vocês são a favor do aborto acontecer até a 6ª semana, que é no período embrionário, ou seja, o feto ainda não está formado totalmente? Sim ou não? Não. E aí? Não. Então, eu não vou falar contra o aborto. Tá bom, agora eu vou falar pra vocês o seguinte. No blastocisto, na fase blastocista, vocês estão vendo, ó, são aglomerados de célula. Então, vamos supor que 6 dias depois da menina descobrir que tá grávida, né? Então, não deu nem um mês, né?
6 dias depois ela descobriu que tá grávida. Tá numa fase que só tem célula. Ó, observem bem, só tem célula. Não tem nem divisão de órgãos, não, só célula. Vocês acham que nessa fase poderia ocorrer o aborto, então? O aborto provocado, tá? Não espontâneo. Ah, eu acho que não, sei lá. Que pessoa... Eu só concordaria com o aborto se fosse, sei lá, se a pessoa fosse vítima de estupro. Não, Christian, presta atenção. Eu quero dizer o seguinte. Não, a única vez que eu ia concordar com o bagulho de aborto. Então, assim, vamos supor, então no primeiro mês. Ela tá perguntando nos primeiros 5 dias. Se você só tem célula. Só célula. Só célula, não tem. Olha só, até o quarta semana não tem coração. Ou seja, não tem nenhum órgão. Se não tem coração, não tem nenhum órgão formado. Só tem um esboço do que vai ser um feto ali. Vocês concordam que até aquela região ali ainda dá para tirar uma criança? Porque ainda não tem coração batendo. Então ainda não é um feto. Tá? É um monte de células se desenvolvendo. Aí sim, pô. Então até a quarta semana vocês concordam ou não? E aí? Claro. Quem concorda? Na situação, concordo. Claro, quando é violência sexual, isso aí eu acho que não tem dúvida, Sim. né? Concordo, sem dúvida. Agora, quando não for, eu já não posso dizer porque cada um tem uma situação. Eu só não concordo quando o feto está totalmente formado. Aí eu discordo, eu acho que é assassinato. Agora, em época de divisão mitótica, não tem coração, não tem nenhum órgão formado, aí eu sou a favor. Oi? Aquela menina, a história da menina que tinha 10 anos, aí engravidou. Sim. Aí entrando na justiça. Sim. Então, ela foi violência sexual de parente. Então, claro, poxa, vai ver olhar pra criança e vai ver toda vez aquele sofrimento. Realmente eu concordo. Agora, fora desse contexto, eu só concordo se ele estiver ainda em fase de não ter órgão nenhum. Agora, se tem órgão batendo, coração batendo, braço formado, mão, eu não concordo. Porque na minha cabeça já é um feto, apesar do livro dizer que não, tá? Bom, por isso que muita gente concorda, gente. Tem médico que concorda porque ele fala que só é feto quando tá no 9º mês. Fora de ser embrião, tá? Então, quando é fase embrionária, poderia tirar. No tá? 9º mês, mas no 4º, no 3º, já não concordo, não. Bom, fica a consciência de cada um, vocês pensem aí. Bom, vamos lá pra rapidinho, tá? Já falei isso aqui, tá. Parto, enfim, rapidinho, parto, olha só. O que acontece no parto, tá? Nesse caso aqui, no caso quando a mulher começa a sentir as contrações, por que isso acontece? Chega um momento que o bebê ele começa a chutar muito e ele, se vocês repararem, ó, ele fica em posição fetal. Dentro do corpo da mãe, ele fica girando, ele fica andando. Quando ele está muito grande, ele automaticamente percebe que o único jeito dele ficar, se compactar ali no corpo da mãe, é com a cabeça para baixo. É o único jeito que ele consegue ficar ali confortável. Então, a gente chama de posição fetal, porque é o momento da para tirar o bebê, tá? Então, o bebê, ele sai com a cabeça, porque ele tem que respirar logo, tá? Então, se for ao contrário, ele sai com a perna, né? A mãe vai perder o líquido amniótico, ele vai ficar a cabeça lá dentro presa, sem nenhum oxigênio, porque não vai entrar o oxigênio, sem nenhum líquido protegendo, ele vai acabar morrendo. Fora que ele vai tomar aquele líquido amniótico na hora que for puxar o bebê, pelas pernas, por isso que é sempre pela cabeça. Porque ele tem que sair primeiro pela cabeça para sentir o oxigênio. Bom, nisso acontece, né? O hipotálamo, ele começa a liberar, muito hormônio. Quando ele libera muito hormônio, né? A mãe começa a sentir a contração, né, dentro do corpo dela, vai aumentando a contração dela. Além disso, a ocitocina ela é estimulada, que é outro hormônio, né? A ocitocina vai aumentar a frequência cardíaca da mãe e com isso também vai aumentar as contrações uterinas da mãe, tá? Bom, além disso tudo, né, vai diminuir a progesterona que estava sendo formada durante toda a gestação dela, tá? E aí, quando diminui a progesterona, quem vai entrar em cena vai ser a ocitocina
né, que também chama de hormônio de adrenalina, que vai permitir que o feto consiga sair pelo estímulo desse hormônio, e aí a vagina da mulher vai contrair e relaxar, até que esse bebê seja expulso. Por isso que o médico fala, empurra. Por quê? Porque só o hormônio sozinho não faz milagre, né? É o hormônio juntamente com a força da mãe, para que esse bebê escorregue, né, que nem quiabo, e saia, tá? Esse até chamam de feedback positivo, que é quando a mãe consegue liberar o bebê. Tá acabando já, gente, só um minutinho. Calma aí. Bom, só pra gente saber, eu não vou me adentrar muito nisso aqui não, tá? Então, parto normal, vocês sabem o que é um parto normal, né? E aí, antes do parto normal acontecer, tem a fase de dilatação. O que é isso? A mulher sente, né, a vagina dela dilatar. Então, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Se ela tá dilatando, é porque justamente está na hora de acontecer o parto. A dilatação vai aumentando ao longo do tempo, ao longo das horas, que ela vai aumentando, porque a liberação de hormônio vai sendo maior. E aí, quando chega a 10 centímetros de dilatação, o médico já sabe que tá na hora de passar a cabeça do bebê ali, né? E aí vai permitir que a mulher tenha seu parto, tá? Então, depende, varia de mulher para mulher. Então, tem mulher que tem 2 horas de dilatação antes de ter o feto, né? Tem mulher que tem 3 horas de dilatação. Vai depender muito, tá? De mulher para mulher, né? Claro, da liberação dos hormônios que vai acontecer ali dentro. Então, no momento do parto, vai ocorrer, então, o quê? A bolsa cheia de líquido vai se romper para poder liberar o bebê. Então, eu sempre brinco que parto normal são 2 partos, tá, gente? É o parto que libera o bebê e é o parto que libera, né, a placenta. São 2 partos. Claro que a placenta é mais rápida, mas são 2 vezes a mulher sofre, tá? Bom, a fase expulsiva, então, não demora muito, dura em média de 5 a 60 minutos, né? Depende da mulher, se a mulher fizer muita força vai ser mais rápido, se não vai ser mais devagar, tá? Primeiro libera, então, a coroa, né? Que é a cabeça do bebê, e depois a parte de trás, já expliquei por quê, né? E, por fim, a fase de placentária, que é a expulsão, né, da placenta, que eu falei pra vocês, é o segundo parto da mulher. Então, ela, além de sofrer de sair o bebê, ela tem que depois liberar a sua placenta, porque a placenta não pode ficar lá dentro, senão apodrece e mata a mulher. A minha prima, ela teve parto normal, né? Lá na China. E aí ela guardou a placenta dela no congelador, né? Eu achei aquilo cúmulo. Mas ela guardou a placenta dela, tá lá guardada até hoje. Ah, não sei, ela é maluca. Tá guardada lá no congelador dela, o cordão umbilical, a placenta. Ela botou numa caixinha e guardou. Eu achei uma nojeira. Mas como ela mora na China, no congelador não. Como ela mora na China, esse é normal, né? Então, bom, rapidinho, gente, olha só. Então, cesárea, vocês sabem o que é, né? O médico faz um corte invasivo na região perto da vagina, porque ele sabe que a cabeça do bebê tá ali. E aí só tira a cabeça mais rápido, só que tem mais complicações pós, tá? Então, o parto normal, além de ser mais saudável, quando acaba, acabou. A mulher não sente mais nada. É que nem cachorro. O meu cachorro teve filho e acabou, né? No parto cesárea, não. A mulher tem um risco de ter um problema por conta da injeção. E depois ainda tem que se cuidar, porque ela vai estar toda costurada. Ela não pode fazer força. Por isso que eu sou a favor do parto normal. Bom, gravidez ectópica. Já ouviram falar de gravidez ectópica? Gravidez ectópica, gente, é o seguinte. É quando o feto, ele ao invés de ser formado no endométrio, que é aqui, ó, nessa região do útero, ele acaba sendo formado dentro do ovário. Olha que loucura. Dentro do ovário, tá? Como é que é isso, gente? O espermatozoide, ele entra, o óvulo, ele ia sair, mas não sai.
E aí, com isso, o espermatozoide fecunda por ali mesmo, querem saber, fecunda ali. E aí, ao invés de crescer aqui fora, cresce aqui dentro, ó. Perto não, dentro do ovário mesmo, porque uma parte dele é pra dentro e outra parte é pra fora. Ou pode acontecer também ao invés de ele foi fecundado aqui, né? Só que quando caminhou para chegar aqui, não conseguiu, ficou preso na tuba uterina. E aí ele vai ser gerado de ladinho, ó. Não pode, tá? Ou ele vai ser gerado, pode acontecer de ele não se prender aqui e rolar, ó. Vem descendo e rolar, como se fosse sair e ficar preso aqui, ó, no colo uterino, tá? Então todas essas gravidez tem que ser interrompida, tá? O médico vai ver a situação, mas a maioria das vezes vai ser interrompida, senão a mulher morre. Por quê? Porque imagina, ó, isso aqui é um canal. Imagina um feto crescer aqui dentro desse canal. Não tem espaço para isso. Aqui tem, ó. Aqui, ó, além de ser grande, é elástico. Aqui não tem. Então vai romper a tuba uterina, vai dar sangramento interno, vai matar a mulher. Assim como no ovário e assim como no colo de útero, que além de não ter espaço, pode sofrer um aborto espontâneo em qualquer momento. Então, gravidez ectópica tem que retirar o feto, tá? Não adianta. Muita mulher sofre, chora, porque é um momento difícil mesmo, mas tem que tirar. Bom, tá acabando. Vamos falar de gêmeos agora pra gente encerrar. Deixa eu botar aqui. Tá. Deixa eu achar que tá falando de gêmeos. Tá. Foi, calma aí. Pronto, olha só. Liga o microfone aí, gente. Antes de falar de gêmeos, é bom de saber que o leite materno, ele possui todos os nutrientes que um feto precisa ter, tá? Principalmente a água. Então, até os 5 meses de idade, por exemplo, o bebê não precisa beber água, porque o leite materno tem tudo. Tudo que possa proteger o bebê. Além disso, o leite materno, ele impede que ele tenha bactérias, tenha alguma coisa inflamatória dentro dele, tá? Ajuda na formação do sistema imunológico. Então, o leite materno contém todos os nutrientes, tá? O ideal é a criança ser amamentada até os seus 3, 4 anos de idade. Mas é feio, né, gente? Uma criança com 4, 5 anos tá puxando leite do peito da mãe, né? Não tem nem mais isso, tá? E o colostro é aquele líquido branco que sai quando a mulher tá grávida. Quando a mulher tá grávida, começa a sair um líquido branco, né? Que é a produção do leite que está acontecendo ali dentro, né? Então, quando a criança puxa a primeira vez o leite, sai uma parte de líquida branca e depois sai o leite. É como se eu colocasse o leite na garrafa na geladeira. O leite, ele desce e aquela água sobe. E quando a criança puxa a primeira vez, é como se chacoalhasse e misturasse tudo, tá? Então, vamos lá, gente. Gêmeos. O que a gente entende de gêmeos? Olha só, existem 2 tipos de gêmeos. Existe aquele gêmeo que é idêntico, certo? E tem o gêmeo que não é idêntico, no caso de Helena. Ah, não, Helena, você é gêmea, Helena? Não. Achei que você é gêmea, esqueci que você não é gêmea. Achei que fosse, desculpa. Não. Tá, olha só, então, existem 2 tipos de gêmeos, tá? Então, aqueles gêmeos que são formados de 2 zigotos distintos, ou seja, 2 óvulos distintos. Isso é muito difícil acontecer, que é quando a mulher, ela libera, ao invés de liberar um óvulo, ela libera 2 óvulos. Ou de cada lado oposto, ou do mesmo lado ela libera 2 óvulos. E aí, os gêmeos vão ser distintos, totalmente diferentes, ó. Porque vão ser 2 placentas diferentes, então eles vão ser totalmente diferentes um do outro. Vão ser como fossem irmãos, mas não gêmeos. Um irmão normal, tá? Bom, já os gêmeos univitelinos ou monozigóticos, né? Eles veio de um único zigoto. Então, a mulher liberou só um óvulo. Esse é mais raro ainda, tá? Acontece só em 25% das mulheres. A mulher teve só um óvulo e aquele óvulo se diferenciou em 2 bebês, tá? E aí, ó, pode acontecer de várias formas, tá? Ou, né, a metade do óvulo, na hora de ocorrer a divisão mitórgica, se rompeu, quebrou ali sem querer, e aí gerou 2 fetos, né? Depois. Ou
naquela parte ali, a mulher, na divisão mitótica, ocorreu a divisão mitótica e aí formou 2 botões germinativos e gerou 2 crianças, ou na divisão mitótica, né, no eixo embrionário, que eu expliquei um pouco na última aula, o eixo embrionário se formou 2 eixos embrionários ao invés de 1. E aí formou-se também 2 gêmeos, tá? Então, é mais comum acontecer a separação precoce, né, dos blastômeros, que é quando eles estão se dividindo, sem querer se rompe e divide em 2. E aí eu tenho dois blastômeros se dividindo por mitose, tá? E aí eu gero os gêmeos. Então aqui, ó, deixa eu ver se aqui tem, acho que não tem não, só tem outra página, calma aí. Acho que é a última página, tá? Só pra gente fechar aqui. Como a gente fechar aqui, que tem um monte de foto aberta. Pronto. É isso aqui, ó. Tá? Ó, vamos lá. Ou na divisão mitótica, sem querer, eles se dividiram, tá? Aí eu tenho 2. Ou, ó, eu tenho um só, depois de um bom tempo, né? Os botões germinativos, que é esse meio aqui, ó, se divide em 2, e aí eu vou ter 2 fetos. Ou o eixo embrionário, ó, chega uma hora que sem querer ele gera 2, e aí eu vou ter 2 fetos. Presta atenção. Quando eu tenho, né, ocorrendo uma separação, né, eu tenho um óvulo, se divide por mitose, sem querer eles se romperam, dividiu-se 2. Eu vou ter gêmeos, mas eles vão ser idênticos, mas não vão ser totalmente idênticos, porque eles vão ter placentas diferentes. Então, eles vão ter características diferentes. Se eu tenho, né, um óvulo, e aí, ó, falei pra vocês, o botão germinativo, que é o que tá no meio, tá? O botão germinativo se divide em 2 sem querer, eu vou ter bolsa também separados, tá? Só que eles vão ser um pouco mais parecidos porque a bolsa vai estar colado, apesar de ser separado. Agora, os gêmeos totalmente idênticos é o mais raro ainda, que é o que eu falei pra vocês, é o eixo embrionário. Depois que tá formado lá o óvulo, se dividindo já em mitose e tal, o eixo embrionário, que é a última fase da divisão mitótica, se dividiu em 2. Aí, ó, vai gerar 2 fetos na mesma bolsa amniótica e vão ser 100% idênticos, tá? Não são clones, são idênticos. E, só pra gente fechar, infertilidade. O que é isso? Infertilidade é quando o homem ou a mulher ele não podem engravidar. Ou a mulher não libera óvulo, tem um problema dentro dela que não consegue liberar o óvulo, ou o homem não consegue produzir espermatozoide em grande escala, né? Ou quando produz espermatozoide de má qualidade, tá? E aí, Max, microfone. E aí, Max, microfone, Luiz também. E aí, tem que entrar com fertilização in vitro. O que é isso? É quando o médico, ele chama, você paga, né, claro, ele chama o homem e a mulher, ele acompanha o período de ovulação da mulher. Num determinado momento, ele pega o óvulo da mulher, tá? Manda o homem ir no banheiro, literalmente, é assim mesmo, tá? Naquele momento ali mesmo, que ele levou a mulher no quartinho lá, no médico, na sala, recolheu o óvulo dela. Imagina que doa, né? Recolheu o óvulo dela. Ele pede pro o homem ir ao banheiro, tá? Literalmente se masturbar, recolher aquilo ali, levar pra ele naquele momento mesmo. Ele já vai olhar no microscópio os melhores espermatozoides, vai tirar os melhores espermatozoides, tá? Vai levar aquele óvulo, aquele espermatozoide para um material que foi guardado. E aí depois ele vai pegar o óvulo, pegar o espermatozoide e ele vai fazer o que deveria acontecer, né, naturalmente. Vai pegar o espermatozoide com a ajuda de um pauzinho, né, que eu não sei o nome daquilo, e vai inserir dentro do óvulo. Só que ele não bota um espermatozoide, ele bota, se não me engano, 5 ou 3, não lembro. Né, ele bota uma quantidade boa e aí a maior chance de ocorrer a fecundação. Por quê? De gêmeos. Por quê? Porque ele não colocou um.
Ele colocou vários espermatozoides, né? Por que ele bota vários? Porque pra ter certeza que vai vingar, né? Pra ter certeza que aquilo vai acontecer, tá? Oi. Então, eu tava lendo sobre isso até, e na maioria dos casos são de 2 a 3. São 2 a 3. Como é que se fala mesmo? Tentativa? Eu esqueci o nome. É. Tentativas? Uhum. Não, sim, como eu te falei. É muito raro acontecer logo de cara. Muito raro. E aí eu conheço gente E é que. muito todos os anos. Eu conheço gente que tentaram fazer várias vezes. Tá? Várias e várias vezes. Tem uma conhecida minha que ela só conseguiu na 6ª tentativa, eu acho. É bem caro. Bem caro. Muito caro. Mas hoje em dia, eu tava vendo isso aí, hoje em dia tem um pacote. Então você paga, se não me engano, 15 mil para 3 tentativas. Tá? 15 mil. E aí, se você não conseguir, tu paga mais 15 mil. Mas, gente, que bebê caro, né? Que bebê caro. É muito caro. É muito caro. É muito caro. Tá? Liguem a câmera de vocês pra gente encerrar a aula de hoje, por favor. Helena Luísa, Christian. Tá. Então, olha só. Pra gente fechar hoje, tem duas atividades pra vocês. Já acumulou a atividade. Fazer o resumo da página da unidade 3. Me enviar até amanhã às 4 horas. Vou fazer valer ponto isso, até às 4 horas. Pra na próxima aula, anotem aí. Pra na próxima aula eu resumir a unidade 3, que tem a ver com a unidade 4. Tá? Gente, alguém me manda foto, por favor. Ô, Ana, você me mandou, não mandou? Eu sei, mas eu não tenho livro. Tá. Outra coisa. Atividade dessa página. Tem que fazer. A gente tem que correr contra o tempo, gente. Tô sem tempo. Atividade dessa página. Ô, Luísa, você me mandou todas as fotos da atividade? Ou ficou faltando alguma, sabe me dizer? Sim. Mandou tudo? Tá. A atividade dessa página, eu não sei qual é a página, porque na foto que o Luísa me mandou não aparece. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Então, façam a atividade dessa página. Me enviem por e-mail pra gente corrigir na próxima aula e eu falar de doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Não me esqueçam, gente. Eu preciso que vocês me enviem isso aí. Eu tô sem tempo. Tá? Então, fazer a atividade da página e resumo até 4 horas da tarde. Fechou? Dúvidas? Quem tem livro, passa pra Ana Beatriz, que ela não tem livro, tá? Qual página, professora? Meu amor, eu não sei, porque eu tô sem o livro. Calma aí, deixa eu ver aqui. Página 432, não é isso? Confirma aí. 432 em diante. Página 432 até 434, eu acho. Enfim. Beijo pra vocês. A gente encerra a aula de hoje. Não, é 35. 435? Tá. 435. Beleza. Façam atividade, me enviem. E detalhe, peguem essas aulas de reprodução que eu tô dando, gravidez. Gente, segura assim, bota no coração, tá? Segura e bota no coração, porque vocês estão numa fase... Calma, internet. Oi? Turma?